Áfia, viva o melhor da medicina. Fala, meu povo, sejam bem-vindos para mais um episódio do CageCast, diretamente de São Paulo, aqui diretamente dos estúdios da Áfia, nosso parceirão aí. E hoje eu trago uma mulher retada, uma mulher porreta, como diz na Bahia, uma convidada muito especial, uma amiga também, que é a doutora Denise de Carvalho. Ela é cirurgiã digestiva, ela tem uma atuação aí fantástica nas redes sociais, é a mulher que sabe tudo de intestino e também um atleta, né? Entrou na menopausa por agora e é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar, sobre menopausa, que é um tema que vocês tanto me pedem aqui no CageCast. Uma parte das minhas seguidoras, para quem não sabe, são mulheres e mulheres acima de 35, 40 anos, que estão ali, né, já próximo dessa fase, que é uma fase que é bastante, tem muita controvérsia, tem muito mito, tem muita dúvida, né, é uma fase difícil, mais para umas do que para outras, e a gente precisa, de fato, ter o suporte de uma equipe multidisciplinar, sobretudo de um médico, de uma médica que tenha muita experiência. Quando a patroa lá em casa entrou na menopausa, eu achei, olha só, eu achei que eu, mudando a alimentação, com o pouco que eu sabia, ia dar conta. E aí, quando eu vi que o bicho estava pegando, foi ela que eu liguei e falei: Denise, ó, a situação é essa aqui. Ela foi lá em Salvador, lembra? E aí cuidou não só, né, de Vetinha, mas da gente. Foi muito bacana, assim, tirou todas as dúvidas. E agora eu vou dar a oportunidade para você, para poder ouvir um pouco da doutora, para a gente desvendar, né, esses mistérios e falar sobre um assunto que é tão importante e que acaba sendo um divisor de águas aí na vida de muitas mulheres. Então, minha amiga, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Saiu lá de Campinas para vir aqui para gravar. Nossa, um prazer, mesmo porque esse assunto é muito relevante, né, Daniel? E a gente, infelizmente, nós mulheres, a gente aprendeu que é natural, óbvio, né? Se Deus quiser, todo mundo vai passar por isso, né? Porque só não passa quem não sobrevive, né? Mas é um assunto que ainda tem muito tabu, né? Muitas mulheres têm vergonha de falar que entraram na menopausa, porque vem um estigma de envelhecimento, de que agora a mulher não serve mais para nada, agora ela vai ficar em casa tricotando, né, para os netos, dá essa impressão, né? Uhum. E hoje a gente tem quebrado isso, porque muitas mulheres que estão aí na ativa, mulheres bonitas, mulheres como a própria patroa, né? Tá aí, continua linda, continua com bastante energia, ativa. E eu ouso dizer que é a melhor fase até. Mas a gente tem que ter uma coragem, né, de falar. Né? Eu lembro quando eu comecei a entrar na menopausa, muitas pessoas falavam assim, mas você vai falar, né? Vão dizer que você tá velha, ou que a sua medicina não funcionou. Eu falei, não, muito pelo contrário, né? Porque a gente vive uma plenitude, né? A mulher nessa fase já é uma mulher mais experiente, né? E já consegue cuidar e já entender o que está acontecendo com ela, né? Mas não pode ter vergonha de falar, não pode ter vergonha de ir atrás, né? Infelizmente, com o tabu, as mulheres acabam não falando, o marido não entende, né? Porque muda demais o comportamento, né? Não é, as pessoas focam muito na questão sexual, mas a questão sexual é apenas uma pequena parte do que realmente acontece. É a pontinha do iceberg, né? Exatamente, tudo muda para a mulher. O sono muda, o humor, uma hora tá chorando, outra hora tá com raiva, outra hora tá, né? Enfim. Eu percebi muito bem isso, mas assim, foi relativamente rápido, né? Depois que você interviu ali, que a gente, né, ajustou a alimentação, suplementação e tal, que entrou com a reposição hormonal e tudo mais. Eu acho que, sei lá, 3 meses, 4 meses, foi um tempo assim que... Sim. Né, o barco parou de balançar. Gostei dessa metáfora. Porque a gente se sente assim, como se a gente estivesse num barco balançando, né? Você nunca sabe como você vai estar. E eu acho que o período mais difícil ainda é o período que antecede.
né, que antigamente a gente chamava de climatério, né, e hoje é perimenopausa. Porque o climatério, ele vinha com um estigma muito negativo, né? E hoje a gente chama esse período perimenopausa, é o período mais difícil. Porque flutua muito o hormônio. Um mês tá bom, o outro mês não tá. Um mês você menstrua e passa 2 sem. Então, eu faço um exame hoje, o hormônio deu um certo valor. Se eu fizer uma reposição baseada naquilo, no mês que vem você já ovulou. Então, assim, fica muito difícil você acertar essa fase. Quando que geralmente é isso? É com 45, 42, 47? Isso Varia tem muito, variado. né? E sabe que após a pandemia, a gente viu uma tendência a isso acontecer mais cedo. Isso por estresse oxidativo ou até por ação tardia do vírus, né? Então, alterações na fisiologia do próprio ovário. Então, a gente viu a gente teve um aumento muito grande de mulheres tendo o que a gente chama de falência ovariana precoce. Que essa falência ovariana precoce acontece quando a mulher entra na menopausa abaixo dos 40 anos. Que antigamente a gente ia 2% a 4%, e hoje nos Estados Unidos já chegou a 10% da população feminina abaixo de 40 anos, já entrando na menopausa. Que a gente faz o diagnóstico com baixos níveis de estrogênio, com o FSH, que é o hormônio estimulador do ovário, muito alto, acima de 25. Então, isso mostra o quê? Que eu estou tentando, porque isso é produzido aqui, né? O corpo está mandando mensagem, produza, e lá o ovário não está conseguindo atender a demanda. Ele está surdo, ele não consegue responder ao comando da hipófise para produzir hormônio. Então, a gente viu um aumento disso na pós-pandemia, e a gente ainda, obviamente, não sabe tudo o que está acontecendo, né? Mas é um período de muito desafio, porque até nem a mulher entende, né, o que está acontecendo. Você fala, por que eu estou triste? Não sei. Aí o que acontece? Ela vai no psiquiatra. Né? E aí, não estou dizendo que não possa ser, obviamente, uma questão psiquiátrica, mas com frequência, o que ela está fazendo, o que está acontecendo com ela é uma flutuação hormonal. E aí o que ela faz? Tu começa a tomar um antidepressivo, não trata a causa, né, que é essa flutuação hormonal. Então esse período é muito confuso. Para o médico também, né, e para a mulher que está passando. Então, quanto mais a gente puder falar desse assunto, mais mulheres vão se examinar, né, os seus sintomas, né? Exatamente. E isso pode acontecer e vem acontecendo mais precocemente. No meu caso, eu estou com 49 anos e eu comecei a passar por isso com 45. Quais foram os primeiros sintomas para você? Sono. A dificuldade para dormir. Insônia. E na verdade, assim, até dormia, mas acordava de madrugada. E assim, acendeu uma luz, assim, como se tivesse acendido uma luz no seu quarto. E não aí, é aquele acordar que você não. Continua virando ali, só ouvindo o que está acontecendo, não. Tipo, como se fosse uma agonia de sair da cama, né? Exatamente. E isso acontece porque, o que é a menopausa, afinal, né? É quando o seu ovário para de responder ao comando central, né, para a produção de hormônios que estão envolvidos na ovulação. Né? Então, você tem o pico de LH, FSH e tal, não vou entrar nesses detalhes. Não sei entrar nessa parte técnica. Porque senão fica muito difícil para o pessoal entender. Mas, ela começa a ter ciclos que são anovulatórios, então ela não ovula. Quando a gente está num ciclo ovulatório normal, a primeira metade do ciclo é comandada pelo estrogênio. Aí a gente tem a ovulação, e a segunda metade é comandada pela progesterona. A progesterona é um hormônio que é mais calmante. Quando ele é metabolizado, ele tem uma ação mais calmante. Inclusive, ele tem uma ação que a gente chama GABAérgica, que é uma ação no sistema nervoso central que estimula a calma, o sono e tal. Então, como ela vai diminuindo a ovulação, a eficiência da ovulação e os ciclos ovulatórios, como a progesterona só vem depois da ovulação, então a gente começa a ter primeiro, antes de diminuir o estrogênio, eu começo a ter uma diminuição da progesterona. Então é essa fase que eu já não consigo dormir muito bem, né? Eu acordo de madrugada, e aí você performa muito pior no dia seguinte. A progesterona, dentro dos hormônios que tem como base o colesterol, que a gente chama de esteroidais, ela vem antes do cortisol, que é um hormônio muito importante para acordar de manhã. Então, embora ela não dorme bem, então assim, ela não está dormindo e de manhã não tem energia. Porque como eu preciso de progesterona
né? Como ela é precursora do cortisol, o cortisol começa a cair. Então, assim, o teu corpo não entende o que é dia e o que é noite, por isso que você não dorme bem. Não tem essa diferença, né? Então, o primeiro sintoma para mim foi o sono. E não adianta tomar um café, porque... É até pior, né? Você vai ficando... Porque o café, ele é um estimulante, e é estimulante adrenérgico, né? A cafeína. Então, você começa a trabalhar na cafeína. A maioria das mulheres assim, faz isso. O bicho pegou, quer que tem acesso, né? Vamos tomar café. E Exato. Para ter energia. Café, depois de uma hora mais um café. Isso, aí é que eu fico mais fadigada ainda. E aí vem o sintoma, o segundo, né? Você não dorme bem e vem a fadiga. É um cansaço, o dia inteiro se arrastando e normalmente a mulher nessa fase, ela está no auge profissional dela, né? A partir dos 45. Então é quando ela já está estabelecida do ponto de vista profissional, né? E agora que ela tem que lembrar os números, que ela tem que lembrar, né, a letra da música, ela tem que ter energia para dançar, para cantar, para, né, cozinhar para os filhos, para trabalhar e tal, e ela não tem, ela fica sem energia, né? Então isso é muito desesperador, porque você quer, mas você não consegue. Você que é atleta, né, de levantamento de peso, né, faz muita força. Como é que foi isso? Como é que você sentiu? Como é que você conseguia treinar? Porque a força vai lá para baixo, né? Vai, porque a testosterona também cai. A mulher também produz testosterona, embora 10 vezes menos que o homem. Mas como a progesterona, ela é um hormônio, vocês imaginem assim como se fosse uma cascata de água, né? A progesterona, ela está lá em cima. E na hora que ela é produzida, ela se divide para os outros hormônios, né? A progesterona, ela é uma precursora, né, desses hormônios que vêm depois, inclusive testosterona. E a testosterona é um hormônio mais envolvido na libido, é um hormônio mais envolvido na força física, na manutenção da massa muscular. E aí, óbvio que vai cair. O músculo não recupera tão rápido. Exato. Né? Demora mais para recuperar, a gente sente mais dor, né? E você começa a perceber que você treina e não tem resposta. Né? Flacidez. E aí começa a cair também o estrogênio, né? Numa fase um pouquinho mais tardia da menopausa, também começa a cair o estrogênio. E aí, quando começa a cair o estrogênio, que as coisas realmente complicam. É os calores. Entendi. Então, e normalmente, Daniel, essas ondas de calor vêm de madrugada. Oh, você quer me dizer isso? E a gente lá em casa dorme com uma colcha. Minha mulher gosta de dormir com ar-condicionado 18, 16, se tiver 16, 16. E eu me lasquei, porque eu era acostumado a dormir de janela aberta, né? Aí, tomei aquela coxa. Eu tava no meio de madrugada aqui, dormindo, eu encolhido aqui debaixo da coxa, que eu sofri orelha, daqui a pouco eu acordava com um barulho assim, sabe quando a pessoa pega com os pés e chuta, e faz assim, e joga, assim, faz aquele barulho de pano assim, e parecendo que alguém tava se sacudindo na cama, aí eu acordava assim, aí ela abria, jogava o lençol todo pra cima de mim, a coxa, e ficava assim. É horrível. E ninguém e aí eu olhava, você é louca. Aí eu falava, eita, porra. Você mexeu no ar-condicionado? Tá quente demais aqui no quarto. E eu... queijo. Mas então, em casa a mesma coisa. Era muito doido isso, velho. E sabe o que é pior? Dava uma pena. Não, é depois de um tempo assim, dava, sei lá, uma hora, aí ela voltava, puxava a coberta de mim. Aí fica frio. Aí de novo. Porque você sua, você fica toda molhada e aí o corpo esfria, né? Isso tem muito a ver com um centro cerebral de controle de temperatura, da core, né? Da temperatura do centro do seu corpo, né? E com a diminuição do estrogênio, a gente tem uma confusão nesse termostato, vamos dizer assim, né? E aí primeiro começa o sono, o cansaço, e em algumas mulheres isso é muito forte, para mim é muito forte se eu não fizer reposição, as ondas de calor, e é extremamente constrangedor, porque isso acontece não só durante a noite, mas acontece também durante o dia, então você está trabalhando, de repente você começa a ficar molhada, né? E as pessoas não estão entendendo nada, né? Que está acontecendo, quem olha de fora, né? Você fica com vontade de se abanar e daqui a pouco você está com frio. Então, assim, isso é realmente muito ruim. E a gente sabe que quanto mais ondas de calor a gente tiver, que a gente chama isso de fogachos, né? Há maior relação com doença cardiovascular. Então,
fazer uma reposição hormonal ou tratar a menopausa não é apenas tratar o desconforto da mulher, é também assegurar a diminuição do risco cardiovascular a médio e longo prazo. Porque a gente sabe que a mulher, quando entra na menopausa, até a gente entrar na menopausa, nosso risco cardiovascular é muito mais baixo que do homem. Quando a mulher entra na menopausa, a gente começa a se igualar. Então, se eu faço uma reposição, claro, eu melhoro a qualidade de vida dessa mulher, né, porque ela volta a performar como ela performava antes, em vários sentidos, né? E eu também diminuo o risco cardiovascular dela a longo prazo. Um assunto que é muito recorrente nesse tema, em termos de saúde da mulher, é a parte de saúde óssea, né? A osteoporose também. É aí que aumenta o risco, porque ela perde a proteção do estrogênio. Né? O estrogênio, ele age numa substância, olha só que interessante o nome dessa substância, osteoprotegerina, de proteção do osso. A osteoprotegerina, ela é estimulada pelo estrogênio. Então, a mulher tem uma proteção, enquanto ela tem estrogênio, ela tem uma proteção óssea muito importante, né? Mesmo porque nós, mulheres, temos menos massa muscular do que os homens, né? Porque o músculo também protege o osso. Então, quando a gente entra na menopausa e começa a cair o estrogênio, o maior risco aí, né, é a osteoporose. Então, a mulher também tem perda da massa muscular, o pouco que ela tem, ela já começa a perder, e além de tudo, eu tenho menos ativação da osteoprotegerina. E aí o que vai acontecer? A tendência é evoluir para osteoporose. E hoje, a osteoporose é uma das principais condições de morbimortalidade da mulher na menopausa, porque ela leva a um aumento da incidência das fraturas patológicas, né? Que é a fratura do osso fraco. Né? Isso é muito comum, a mulher levanta... Quadril, cabeça de fêmur, né? Que é o mais comum. E aí o que vai acontecer? Fraturou a cabeça de fêmur, fica acamada, aí vem mais sarcopenia, menos músculo, né? Aí eu venho com outras complicações, escaras, pneumonias, infecção urinária. Então, isso é uma das principais causas de morbimortalidade na mulher na menopausa. Então, o estrogênio ainda protege com relação ao osso. E, claro, fazer atividade física também, né? Porque o máximo que você conseguir manter da massa muscular também protege. É como se fosse o amortecedor do carro, mais ou menos isso. Boa, boa. Eu vejo que muitas mulheres, tem muitas alunas que começaram a treinar ou começaram a fazer força, né, ou musculação, ou qualquer outro tipo de treinamento de força funcional que seja com 50 anos. Engraçado Muito isso. Bom. Então, assim, se você aí não começou ainda e a menopausa bateu em sua porta, agora não tem escolha. Não dá mais. Aceita que dói menos. Exato. Né? Não dá mais para postergar. Isso a gente sabe que a massa muscular está relacionada à saúde de vários aspectos, saúde metabólica, né? Mental também, né? Mental, intestinal. Eu estava aqui já esperando você falar. Quero que você fale das alterações no intestino. Sim. Que essa mulher na menopausa sente também em relação aos sintomas mesmo, né? E sabe que, por quê, né? O que tem a ver intestino com hormônio, né? E olha que demais, né? O intestino, não só o intestino, como o coletivo microbiano que vive lá, né? As bactérias, vírus, fungos, que estão dentro dos intestinos, também exibem receptores para o estrogênio. E aí, por muito tempo, a gente ficou... Mas por quê, né? E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, se tem receptor, é porque tem utilidade. O nosso corpo não gasta energia com aquilo que não é necessário. Então, por que eu tenho receptor para os hormônios femininos nos intestinos, né? E o que acontece na menopausa quando esse estrogênio cai? Olha só que demais, Dani. A gente tem uma microbiota, os micro-organismos intestinais, eles têm uma característica que a gente chama de dimorfismo sexual. O que quer dizer isso? Se eu pego uma amostra de fezes de um homem e de uma mulher, sem estar na menopausa, e eu, sem saber de quem é quem, eu consigo saber qual era a amostra da mulher e qual era a amostra do homem. Porque eu tenho características dos micro-organismos intestinais que são mais de uma mulher e que são mais de um homem. Quando a gente entra na menopausa e cai o estrogênio, as fezes começam a ficar parecidas. Então, por quê? Porque o microbiota tem receptor para o estrogênio. Então, e qual é a função desse estrogênio
nos intestinos? Está principalmente relacionado à motilidade. Então, o estrogênio, ele tem uma ação positiva na motilidade do intestino. Então, a mulher, normalmente, na menopausa, ela pode começar a ficar mais constipada do que ela já era, né? E eu também tenho uma outra característica que hoje a gente tem falado bastante, e não precisa trabalhar com o intestino como eu, para a gente ouvir hoje nas redes sociais o pessoal falando em permeabilidade intestinal, que é o quanto o nosso intestino consegue absorver de substâncias que estão lá, ou quando eu tenho um aumento dessa absorção, que também não é bom. E o estrogênio tem uma ação sobre isso. No entanto, que todas as doenças que são dependentes dessa permeabilidade aumentam depois da menopausa. E quais são essas doenças normalmente? Doenças mentais. Então, a gente já sabe, o Daniel falou, né? O estrogênio tem uma ação no cérebro, muito importante. Então, a gente, quando entra na menopausa, a gente fica mais triste, a gente tem um problema de memória, de concentração, brain fog, esquece as coisas, né, a chave, não sabe onde colocou, começa essas coisas que normalmente podia ser que não acontecesse, começa a acontecer. Então, a gente sabe que o estrogênio tem uma ação no cérebro, então a mulher já sofre com isso. Com o aumento da permeabilidade, aumenta mais ainda a possibilidade dela ter depressão, ansiedade, transtornos de cognição, memória, concentração e as doenças autoimunes, que também aumentam após a menopausa. Nossa, o pessoal não vai começar a chorar, né? É ruim, mas tem saída, né? É ruim, mas faz parte da natureza. Liga um alerta e tem que se cuidar mesmo. Acho que é aquela última chamada, ó, minha amiga, e aí? Você vai parar agora e vai focar em você, ou vai continuar igual uma doida aí, cuidando dos filhos, do marido, da casa, tudo desaguando nela e, né, quem é que cuida de você? E é o que acontece, né, Daniel? A gente tem que chegar e parar e tomar essa decisão, né? Exato. De às vezes ligar até um foda-se, assim, tipo, ó, pera aí, meus filhos já estão crescidinhos. Tem muita mãe de 50 anos com filho de 20, 30, Exato. que fica, né? Ainda atrás do filho, né? Que quer e, na verdade, ela agora deveria, ou pelo menos deveria ter, um tempo para poder ela se concentrar nela, né? Ter um tempo para poder fazer o treino, para poder, né, ir ao médico. Mesmo porque nessa fase o filho já não depende de você, né? E eu costumo falar isso, olha, enxerga a menopausa como uma baita oportunidade de se voltar a si mesma. Isso não é ser egoísta. Até porque o seu marido, o seu filho, o seu neto, se for o caso, eles precisam eles te amam e eles querem você feliz. Você entregando tudo que você pode. Você é aquela pessoa que eles conheceram, né? E se você não cuidar de você, como que você vai dar se você não tem? Né? Então eu falo, olha, a menopausa é uma grande oportunidade da gente voltar e olhar para a gente, porque a mulher, ela tem uma característica maternal, né? Então o problema do filho vem antes do dela, o problema do marido que está muitas vezes fora trabalhando, né, vem antes do dela, e porque a gente tem essa questão de cuidar, né? Isso é próprio do cérebro até feminino. E aí chega nesse momento, se a gente não olhar para a gente mesmo, aí a coisa vai desandar e aí nem a família vai entender o que está acontecendo. E aí fica todo mundo, mas o que aconteceu? Ela sempre foi tão feliz, né, tão solícita e agora briga com todo mundo. Porque a gente começa a brigar com todo mundo, isso é verdade. Já vi que você está nessa, né? Aconteceu isso comigo também. Até eu entender, olha, Daniel, isso porque eu sou da área médica, né? Isso porque eu estudo essa área também há muito tempo, e aí você fala assim, poxa, como é que você não percebeu? Mas é porque você vai deixando um mês, você fala assim, é porque eu fiz tal coisa errado, né? Ou meu intestino está ruim, está preso porque eu comi errado. Sabe que tem uma pesquisa da Federação Brasileira de Gastroenterologia que 30% das mulheres, mesmo antes da menopausa, padecem de questões digestivas e não procuram o médico. 30%. E elas não procuram por quê? Elas se culpam. É porque eu estou comendo errado, é porque eu parei de fazer exercício, é porque eu não dormi bem. E aí, o que ela faz? Se automedica. Né? Então, o que acontece? Aí vai pro laxante, aí vai para
Toma calmante. Ou se entupir daquelas fibras que tem em farmácia, né? Exato. Que às vezes E é não bom, vai. né? E não vai porque ela acha que é besteira, que é normal ficar assim, ou que não vão... E uma das questões, inclusive dessa pesquisa da Federação Brasileira, foi de que ela não vai porque ela acha que não vão valorizar a queixa dela. Que vão falar, é assim mesmo. Ela fala, para ouvir isso eu vou lá na farmácia e faço. Então, eu estou fazendo isso a meia-culpa, porque como médica, a gente tem que começar a olhar isso, é comum, mas não é normal. Bem Né? colocado. Sim, a gente tem que pontuar, olha, se a mulher tem que fazer... E olha, mais uma coisa, não é só não ir ao banheiro. Hoje, o que a gente considera constipação é muito mais relacionado a esforço evacuatório. Eu posso ir todos os dias, mas se eu tenho que fazer muita força para evacuar, isso já é constipação. Não é mais só a frequência, porque antigamente a gente falava, quantas vezes? Você vai no banheiro todo dia? Ah, vai. Então pronto, não é constipado. Aí também você já traz para aquela escala de Bristol, né? Que também tem o aspecto, a aparência Exato. das fezes, né? Geralmente, essa mulher que é obstipada ou que mesmo que vá todo dia faz muita força, é aquelas fezes mais ressecadas, bem rachadas, ou sai os pedacinhos, As as bolinhas, né? que a gente chama de cabra, parece cocô de cabra, né? A gente chama de caprina. Então isso talvez para a turma, eu sei que a turma não gosta muito de falar de cocô e tal, mas é uma grande forma de você se autoavaliar, né? Se perceber e saber. Pode ser, por exemplo, falta de água, pode ser, né? Aí Pode você ser falta de fibra. Aí você já fala assim, tá bom, vou ver. Aí você junta também com a cor do xixi, né? Se o xixi tá muito amarelo, muito, mais para laranja, aquele amarelão Exato. que geralmente acontece quando você acorda, né? Uhum. Que se concentra por causa do sono. Mas tem gente que tem aquele xixi amarelo o dia todo, né? Exatamente. Aí juntou isso, cocô rachado, pode beber mais Desidratação. água, né? Exatamente. Mas aí não é só isso, aí você vai investigando, né? E aí vai vendo... uma vez eu fiz uma live só sobre isso e foi impressionante, assim, como a quantidade de perguntas porque assim, e de comentários, porque todo mundo, você concorda comigo, todo mundo quando faz seu cocô, dá uma olhadinha, Tem que olhar, né? tem que olhar. Dá uma olhadinha. Exato. E a gente pode ter muita informação, né, se você quiser trazer alguma outra observação, por exemplo, Sim. o lance, muita gente perguntou a mim, Daniel, o cocô boia, o cocô saudável, ele boia ou ele afunda? Aí eu fui pesquisar e aí eu vi que pode ser que boiar, eu falei que boiar talvez fosse mais saudável boiar, mas se tiver muitos gases, se a pessoa tiver muita fermentação, Sim. formação de muitos gases, essas bolinhas de ar ficam ali. Exato. E aí fazem ficar um cocô Boiar. isopor. Exato, exato. Mas geralmente o cocô que tem muita fibra também boia. pode. Por quê? Né? Porque Então, a assim, fibra é usada pela microbiota para produzir ácidos graxos de cadeia curta e gás. Né? Então, é normal ter gases, né? Desde que eles não sejam, que você não tenha tanto desconforto, né, de distensão, e que você não tenha um mau cheiro excessivo, porque isso não é normal. Aquele cocô que interdita o banheiro. Exato. É clássico e geralmente de adolescente. Rapaz, quando eu era adolescente, eu lembro que eu ficava... come muito. Eu ficava constrangido. Não, eu comia muito fast food, né? Sim. Comia de tudo. Eu lembro que quando eu ia assim numa festa, em algum lugar assim, eu ficava... Minha maior tensão era... E dava a vontade, né? Falava, porra, não dá pra segurar até em casa. E aí eu ficava, será que vai ter alguma... E naquela época, né? As menininhas e tal, será que vai vir aquela gata vai chegar e eu tô saindo do banheiro com aquele barrunfo. Eu abri o basculante e ficava aqui, ó. Mas isso é comum mesmo. Porque era assim, minha mãe falava, menino, você comeu um urubu. E engraçado que quando eu regulei minha alimentação, quando eu fiz ali meus 18, que eu entrei na faculdade e tal, e que aí eu aprendi realmente a comer, é engraçado que o cheiro não chama atenção chama mais atenção, como antes. Não é que não tenha cheiro, zero, mas Sim. não... Né? É muito menos, né? Muito pouco. E sabe, Daniel, que eu costumo dizer para os meus alunos também que isso mudou desde que vieram as descargas, né? As pessoas começaram a ter menos costume de
tomar contato com o cheiro das fezes, a não ser o seu próprio, né? Sim. Mas quando a gente é mãe, eu tenho certeza que quem está ouvindo aí é mãe, a mãe. A gente vai trocar a fralda, a gente olha, a gente Tira a foto, cheira, manda pro pediatra. a gente perde totalmente o asco, né? A repulsa pelas fezes do filho. E sabe que isso tem a ver com antropologia. A gente sabe instintivamente que observar as fezes dos nossos filhos, da prole, te traz informações importantes sobre o seu filho. Então, eu tenho certeza, quem é mãe aí sempre olhou e não ficou com nojo. Porque era natural olhar. E que bom, né? Só que a gente acaba... Tem gente que tem vergonha, não olha. Minha mulher é muito intuitiva. Eu lembro que Sim. uma vez, foi com o Marcelinho isso, ele estava com muita cólica, mas uma cólica assim, fora daquela época de cólica de 3, 4 meses. E aí ele fez um cocô e esse cocô já era diferente. Ela olhou, falou assim, tem uma coisa errada aí e tal. Aí aí tirou foto e tal. Depois de, sei lá, 1 hora ele começou a ter febre. Olha. E aí ela falou, tá vendo? Ela percebia isso. Sim. Então, toda mãe faz isso, né? Porque na grande maioria da história da medicina, porque assim, a gente tem exames há 100 anos. Exames de sangue, raio-x, né? A história da medicina, ela é milenar. E como que a gente fazia para examinar o paciente? A gente fazia o exame físico, né? Então, auscultava, palpava, pulso. A própria medicina chinesa se baseia muito isso, né? Na avaliação do pulso. A língua. A língua, que é a entrada do sistema digestivo. Então, a língua e tal. Os e que olhos, mais? né? A pele. A observação das excreções. Urina e fezes. Então, por muito tempo, a gente só se baseou nisso. Não tinha exame de sangue, né? E então a gente sempre a gente tem vários livros descrevendo várias mudanças sutis nas fezes que podem significar uma coisa ou outra, assim como na urina. Saliva também é uma outra forma da gente avaliar. Só que aí vieram os exames, né, de sangue, raio-x, depois endoscopia, colonoscopia, e a gente achou que, então não preciso mais observar, porque eu vou lá e faço o exame. Só que eu sugiro que todo mundo faça exame de fezes, não apenas para procurar parasitas, mas as fezes, elas me dão muita informação da saúde da pessoa. E tem vários exames mais modernos hoje, né? Exatamente. Inclusive... Aquela calprotectina fecal. Isso, elastase pancreática. A elastase, por exemplo, é um marcador da atividade do pâncreas, então que marca a sua capacidade de digestão, que vai caindo, e nós, na menopausa, temos menos ainda, porque essa capacidade digestiva, assim como nossos ovários envelhecem, a nossa pele também envelhece, o estômago, o pâncreas também envelhecem. E a gente não lida com isso, né? A gente acha que a gente vai comer a mesma coisa que a gente sempre comeu e vai digerir igual. Não vai. E uma forma da gente avaliar isso é a elastase pancreática que a gente endosa nas fezes. A calprotectina... Não sabia, não. Ela avalia não a parte beta de insulina, não, avalia a parte exócrina. Entendi, das enzimas que vão... Das enzimas produzidas, exato. Então, a gente pode fazer essa dosagem nas fezes, é um exame... Gente, fezes, salvo algumas exceções, todo mundo produz todo dia e não vai fazer falta, diferente do sangue. Por exemplo, pacientes em UTI que colhem exame todos os dias, hoje a gente já descreve a anemia da UTI. É de tanto tirar sangue. E isso pode acontecer, porque o sangue não é como as fezes você não vai fazer nada com elas, você vai jogar fora mesmo, né? Então, se a gente aprendesse a novamente olhar para as fezes como um fortíssimo indicador de saúde, a gente ia começar a identificar, como a Ivete fez lá atrás, né? Identificar que tem alguma coisa errada, até mesmo antes de você ter a febre, por exemplo. Você já vai notar uma mudança no padrão de fezes. Porque tudo começa no intestino, né? Falou. Eu sou suspeita, né? Não, mas é impressionante como os caras lá atrás já falavam isso, né? Exatamente. E hoje, o topo da agenda científica no mundo é intestino microbioma. Eu vi, você estava comentando agora, eu lembrei que você veio da França agora, de um evento. Fala um pouquinho aí, atualiza a gente aqui do que está
Aqui está se falando sobre desbiose. Explica o que é desbiose. Isso. E a mulher na menopausa é mais desbiótica, né? O que é desbiose? É o descontrole desta população microbiana. Então, ela saiu do equilíbrio dela. Eu costumo dizer que essa comunidade microbiana que está nos intestinos e está em qualquer local onde eu tenho uma interface entre nós e o meio externo. Então, está na pele, está na boca, está nos ouvidos, no nariz, no olho, na urina, na região vaginal, nas mulheres. Então, tudo isso tem uma comunidade microbiana. Quando há um elas todas se comunicam, né? Exatamente. E são um pouco diferentes também, né? Exato, tem características de cada nicho. Exatamente. Isso também tem a ver com a disponibilidade de alimento e com a atividade imunológica naquele lugar. Então, são locais diferentes com microbiotas diferentes. Mas essa desbiose é o descontrole dessa população. Então, é como eu costumo dizer que um coletivo microbiano dos intestinos é como se fosse uma rave. Eu tenho o pessoal do axé, mas eu estou convivendo lá com o pessoal do rock, com o pessoal do gospel, com o pessoal do samba, de tudo. Você imagina a chance de dar alguma coisa errada ali, né? É muito grande. Quando que eu tenho desbiose? Quando uma turma está mais forte que a outra. Quando uma turma passou na frente da outra. E aí os outros recebem menos alimento, tem menos espaço para ocupar. Então, quando eu tenho esse desequilíbrio, é o que a gente chama de desbiose. E hoje, a desbiose está relacionada a várias doenças. Mas o que é que causa esse desequilíbrio? Excelente. Muita coisa. Do jeito que a gente vive hoje, principalmente, Daniel. O estilo de vida mesmo, né? Estilo de vida. Eu acho que a primeira questão é o estresse. O nível de estresse, né? Que muda todos os nossos hormônios, inclusive está por trás também das menopausas precoces, né? Que hoje em dia as mulheres estão entrando na menopausa mais cedo. Isso também tem a ver com o nível de estresse que a mulher está exposta no mercado de trabalho, acúmulo de função, né? Porque ela é dona de casa, ela é mãe, ela quer performar no trabalho igual o homem, ela não aceita esse café com leite. Né? Não, com certeza. E nem quer, né? Ela quer ocupar o espaço dela no mercado. Autocobrança, né? E também, você tem que estar bonita, né? E tem que estar gostosa, e tem que estar assim. Ou seja, não é fácil você equilibrar todos esses pratos, né? E justamente por isso o nível de estresse é muito grande. Quando a gente tem um nível de estresse muito grande, a gente modifica a nossa resposta imunológica, que é o nosso exército que nos defende, inclusive dessa bagunça da rave, né? E eu também altero o nosso processo digestivo. Eu diminuo o processo digestivo. E só que a gente continua comendo. E aí o que acontece com isso? Sobra alimento e os micro-organismos intestinais se alimentam daquilo. E aí começam a crescer. Estão comendo mais, eles começam a crescer. Eu costumo falar que, antigamente, isso é muito recente, né? Uma mulher na minha idade, quase 50 anos, era uma vovozinha, né? Então, assim, se a gente falar 80 anos atrás, 100 anos atrás, não se vivia o que vive hoje. E nem tinha disponibilidade de alimento com a facilidade que a gente tem hoje. Então, hoje, a gente quer fazer igual, comer igual, sendo que o nosso corpo envelhece igual envelhecia antes. Pode não envelhecer esteticamente, às vezes, né? Ou na mesma velocidade, né? Ou na mesma velocidade, porque hoje a gente tem conhecimento, né? Mas o estresse, ele é um baita envelhecedor, né? Porque ele puxa, estresse oxidativo puxa radical livre, né? Então, isso tudo envelhece os seus órgãos internamente. E aí não dá para você continuar comendo o que você comia com 20 anos. Não dá para você continuar vivendo naquela mesma toada que você fazia com 20, 30 anos. Só que a gente quer, né? E aí o que acontece? A gente começa a ficar desbiótico. A própria queda do estrogênio na mulher na menopausa também é provocador de desbiose. E hoje, a qualidade da dieta. Né? A gente come muito mal. Isso mudou, né? Drasticamente. Né? A indústria alimentícia cresceu muito e com isso foi barateando também. A né? praticidade, né? Praticidade, o acesso muito rápido. Né? Eu estou falando porque eu fiz muito isso já como médica. Né? Então, estou saindo de um plantão aqui, pega um saquinho de qualquer coisa, entra no carro e vai comendo. Engana a fome. Exato. E não presta atenção, né, no ato de se alimentar. Então, o não se alimentar com consciência, que é o que a gente chama de mindful eating, que é aquele negócio, sentei, agora eu vou... Tá presente.
Exato. Vou estar presente no ato da refeição. E aí eu mastigo, eu sinto o sabor, eu sinto a textura, eu sinto a temperatura. Hoje não, a gente está comendo, conversando e ainda olhando a rede social no celular. Quem diz que não faz isso? Não, e aí, você, por tá nessa área, eu gosto muito quando você traz, assim, como as coisas vão acontecendo, né? Assim, eu acredito que essa garotada aí de 20 anos, quem começa a reclamar é o estômago, né? Começa no estômago, aí fica uma gastrite, uma azia, um refluxo. Eu acho que a primeira grande... Óbvio que tem mulheres jovens que têm constipação, que têm, né, extensão abdominal, intolerância à lactose, tá, mas aí vem com um prazol, né? Pum. Exato. O Primeiro de bomba de prótons. vem o estômago. Tem uma colega ali, que eu não posso falar o nome, que estava ali, eu falei, aí ela chegou de bem cedo, aí eu ofereci um café, ela, não, café eu não vou porque eu tô com dor no estômago. Aí ela foi e ela queria ir no suco de laranja. Eu falei, ó, se tiver grave, o suco de laranja também vai gritar. Exato. Aí ela olhou assim, eu falei, o que eu faço? Eu falei, beba água. Água aí e chá. Aí ela ficou, não tinha chá. É. Aí ela chegou e falou assim, poxa, eu vou tomar um omeprazol. Aí eu lembrei na hora de você, que você fala muito sobre os prazóis, né? Fala um pouquinho desse mecanismo, né, do problema que é você mudar o pH do estômago a longo prazo. Como é que isso afeta toda a nutrição aí Exato. do E a corpo? saúde da mulher na menopausa também. Que é muito comum a mulher na menopausa usar os inibidores de bomba de prótons, que a gente chama, né? Que são essas drogas que inibem a produção de ácido. E essas drogas também são vendidas sem receita médica. Né? Então, se teu vizinho indica, né? Qualquer pessoa indica para você, que você, tá com dor de estômago, vai lá e toma, né? Ele vai tratar o sintoma, mas não vai tratar a causa na maioria das vezes. A causa pode ser múltipla, até o estresse, cigarro, estresse oxidativo. Então, assim, o envelhecimento também causa um envelhecimento do estômago, dieta ruim, intolerâncias alimentares. Esse de álcool, a galera jovem Nossa, bebe e na muito, pandemia né? aumentou muito. Gastrite alcoólica, né? O Tipo uma gastrite consumo de alcoólica. álcool por mulheres, né, que era muito menor que dos homens. Hoje, a gente eventualmente tem paciente internando no hospital com hepatite alcoólica, né, que não era uma coisa comum antigamente, e aumentou muito na pandemia as mulheres tomando bebida alcoólica em casa, porque assim, as pessoas, né, não iam nem dirigir. Né? Então começaram a beber mais também. Qual a relação disso com a H. pylori, por exemplo, que é uma coisa que me perguntam muito, que eu lembrei agora, né, da bactéria. Que é uma bactéria que ela convive ali, só que em alguma situação ela é oportunista, né? Exato. Em algum momento ela vai lá e ela pode causar uma gastrite Violenta, e até inclusive um úlcera. câncer, pode, né? Uma coisa bem assim. Isso. Tem um aumento da incidência de um tipo de câncer, que é um linfoma gástrico, que a gente chama de linfoma do tipo MALT, está relacionado com a presença do H. pylori. Mas o H. pylori é uma bactéria que está em 50% da população mundial. Eu tenho que tratar os 50%? Não. A gente vai tratar quem efetivamente tem alterações, né? A gente faz o diagnóstico por endoscopia e lá a gente colhe uma biópsia e pesquisa o H. pylori. Se ali tem queixa, né? Claro que a queixa do paciente, a clínica é soberana. Eu tenho queixa, eu tenho sinais de gastrite, se eu tenho antecedentes de linfoma na família, aí não tem discussão, tem que tratar. Mas... Por que eu estou perguntando isso? Porque a galera vem com antibiótico, né? Pá! Porque o pessoal tem medo da bactéria, né? E aí fala mas do se a antibiótico. gente pensar, né, com 50% da população tem, você vai ficar dando antibiótico para 50% da população? Então isso não é factível, né? E usar o inibidor de bomba de prótons faz com que eu iniba meu processo digestivo, porque ele inibe a produção de ácido. E eu também costumo dizer que se naturalmente a gente foi feito com ácido no estômago, é porque ele tem ação, né? Porque ele tem utilidade. E ele realmente tem, principalmente para a digestão de proteínas. Mas não só para o processo digestivo. Lembra que a gente falou da comunidade microbiana que habita os intestinos? Parte desta comunidade, parte não, né? A maioria vem da boca. Quando a gente come, quando a gente bebe, quando a gente põe a mão na boca, né? Não é estéreo, nada do que a gente usa aqui é estéreo. Então vem micro-organismo junto. O que nos protege o intestino do hipercrescimento microbiano, em grande parte, é o ácido do estômago. Porque o micro-organismo cai lá e ele morre.
É um lago de ácido. Então ele vai lá e derrete. Quando eu fico inibindo a produção de ácido, eu aumento a chance, né? Exato, do micro-organismo da boca ser achado no intestino. E hoje, encontrar micro-organismo que é naturalmente encontrado na boca, no intestino, é um dos sinais do envelhecimento. Está relacionado a envelhecimento da microbiota e está relacionado a menor longevidade. Então, inibir a produção de ácido, se for transitório, por exemplo, o paciente está com esofagite, o paciente está com uma úlcera, tem que tomar para cicatrizar. Ainda bem que existe. O grande problema é o uso indiscriminado e o uso sem receita médica, por automedicação, que às vezes a gente recebe paciente jovem, tomando há 10 anos, 15 anos. Então, o uso crônico dessas medicações também está relacionado ao aumento da incidência de câncer do sistema digestivo e aumento da incidência da disbiose e das deficiências nutricionais, como você falou. Principalmente ferro, cálcio, aminoácidos e as vitaminas do complexo B, que são importantíssimos para a saúde mental, para a saúde da tireoide. Então, tem que tomar cuidado com o uso crônico dessas medicações. A B12, por exemplo, né, que é uma das vitaminas mais estudadas aí, se não tiver ácido, ela não é absorvida. O fator intrínseco não ativa, não... Sim, e na mulher, na menopausa, é muito crítico. Como a gente já falou, né, a diminuição do estrogênio, a disbiose que começa a acontecer na menopausa, tudo isso leva a alterações mentais, cerebrais, de cognição. Você imagina se eu tenho associado a isso uma dieta de má qualidade, né, que é muito comum, dieta rica em industrializados, sem produtos naturais, né, sem frutas, verduras, legumes, carnes, né, a dieta mais expansiva possível hoje. Eu sou uma pessoa aquela que dieta fala muito disso. de farinha, açúcar e gordura. Né? Exatamente. E industrializados, óleo né? de soja, Corante, óleo aromatizante. de margarina e Exatamente. biscoito, pão, bolacha, Que é bolo. Que a gente mais vê, né? É. Infelizmente. Então, você junta tudo isso com o inibidor de bomba de prótons, você imagina... Cadê o nutriente? A dificuldade para o nosso corpo. Para obter esse nutriente. Você falou uma coisa que eu lembrei aqui, uma vez num artigo da Nature, que eles acharam bactérias que estão na boca, no coração, e aí eles sugerindo que a bactéria pode, através de... A gente falando da parte de saúde bucal, né? Sim, Os dentistas exatamente. que estão acompanhando aí, a bactéria, ela entra na doença periodontal, por algum problema ou algum implante que... Né? Mas sabe que a gente falou de permeabilidade intestinal? E a desbiose da boca, né? O quanto Exatamente. isso Tem vai permeabilidade lá, na pode boca também. parar na articulação, pode parar no coração. E causar sérios problemas. Né? Pode. E a gente fala de desbiose intestinal porque é ali que eu tenho o maior coletivo microbiano, mas a desbiose oral... Não é só cárie, né? O problema não é só a cárie, né? Não, é a doença periodontal, né, a gengivites. Então, isso é muito importante para os intestinos. Na pós-graduação que eu coordeno, a gente tem um módulo da pós-graduação falando só de boca. De halitose, então mau hálito, né, que vai acontecer também na mulher na menopausa pela queda do estrogênio, porque o estrogênio, ele puxa água para o nosso corpo. Então, a mulher, quando começa a entrar na menopausa, ela fala, ai, que bom, né? Parece que eu tô mais sequinha. Depois ela engorda, tá? Porque abaixo do estrogênio também aumenta a deposição de gordura, né? Então, ela desidrata. Ela desidrata. E aí fica, a saliva também vai ficando aquela Exatamente. saliva branca ficando na boca. A saliva seca, né? E ela protege, né? A saliva protege. Exatamente. A gente chama isso de hipocialia. A saliva é que mantém o fluxo líquido dentro da boca, impedindo que os micro-organismos se fixem. Então, se eu tenho uma saliva seca, né, ou menos saliva, eu tenho também uma disbiose oral. E essa disbiose oral vai se refletir numa disbiose intestinal, porque a gente engole. Né? Então, é um perigo mesmo. Sabe que essa disbiose oral, Daniel, está relacionado, como você falou, a problemas cardíacos, e aí hoje a gente tem relação com tireoide. A disbiose oral também tem relação com câncer, inclusive de mama e de pâncreas. Então, micro-organismos aqui causando um excesso de inflamação corporal, estresse oxidativo,
que levam ao aumento da incidência de alguns tipos de câncer. Então, tem que trabalhar junto com o dentista. Minha mãe otorrina falou que uma vez, um dia desse, ela pegou um paciente que tinha tido uma sinusite terrível por conta de uma comunicação no fístula. E uma bactéria da boca. Foi para aqui, ele teve que fazer uma cirurgia, foi uma coisa assim bem... Sim. Foi caso de estudo e, enfim, lá Sim. teve uma aula sobre isso. Pois é. Então, Manter a essa parte aqui higiene é bem, né? oral, a visita ao dentista regularmente também é importante para o intestino e também é importante para a sua saúde do corpo inteiro, não só da boca. Essa borra, a gente vem falar muito, né? Nas aulas, nos cursos de lá, o próprio Murilo fala muito. É também uma forma da gente avaliar e ver. Eu uso raspador desde que eu comecei eu ia sugerir aquele isso. de cobre. Exato. Toda vez que eu acordo, agora eu raspo a língua e aí eu observo, né, que tem dias que tem mais, tem dias que tem menos. A cor muda às vezes também. Então é algo importante, é bacana. Exato, que você pode fazer por você mesmo aí de casa, né? E não é com a escova, é com o raspador mesmo. Com o raspador de língua, e é super barato, né? Na internet você compra por 50, 60 reais e ele não estraga, porque é metal. Ou é de inox ou é de cobre, não... Exatamente, qualquer um dos dois. E a gente falou, por exemplo, de o que você pode fazer em casa para se melhorar do ponto de vista digestivo. A primeira coisa é comer devagar, é mastigar e atenção ao que você estiver fazendo. A segunda coisa, eu diria que é raspar a língua. Que legal. Porque a raspagem da língua, quando a gente raspa a língua, a gente tira célula morta, a gente tira resto alimentar e a gente tira bactérias que estão depositadas nesses sulcos que a gente olha aí no espelho da língua. Então, na hora que você raspa isso, você tira o excesso. E isso melhora muito o hálito, né? Sabe aqueles dias assim, que você bebeu um pouquinho, que você dorme com a boca aberta? Boa. Sabe assim, que você dorme de Agora boca vai aberta? ter vários dias assim, né? Estamos no final do ano, confraternização, Natal, Réveillon, você vai tomar umas a mais, umas a menos, né? E vai acontecer isso, de você dormir de boca aberta? Você vai lembrar da gente. Esse dormir de boca aberta resseca muito a boca e faz com que eu tenha uma deposição maior desses micro-organismos e de células mortas e restos alimentares da língua. Então, raspar a língua de manhã já vai ajudar demais a halitose. É claro que a halitose, que é o mau hálito, ele é uma questão, 95% dos problemas que causam mau hálito estão na boca. O restante é do intestino e do estômago. Mas a grande maioria é da boca. Então, não é só ir ao dentista e fazer a limpeza, é fazer essa limpeza diária com o raspador, né? O raspador, ele é mais benéfico do que... Aliás, eu até prefiro que não faça bochecho com algumas coisas que são muito agressivas, Sim. né? Que são ruins, também causam também desbiose oral. Esterilizam, né? Exato. A gente precisa dessas bactérias, não é no sentido assim, não, vou tirar tudo. Ainda tem, né? Ainda tem propaganda de sabonete que fala, não, a gente esteriliza todas as bactérias e tal. E a gente vê o quanto que isso é ruim, essa coisa de passar álcool na mão, né? Que foi uma febre na pandemia. Exato. O quanto que isso é ruim. Não só agride a pele, como também mata tudo, né? E a microbiota, as bactérias boas também esses micro-organismos, eles têm uma função de proteção, tanto da boca. Quando eu estou com uma microbiota equilibrada, ninguém cresce muito. Quando eu começo a tirar muito, normalmente quem eu vou tirar? Os bonzinhos da festa. Os mauzinhos ficam. E aí eles crescem mais. E aí eu tenho maior incidência até de processos infecciosos por micro-organismos que são mais resistentes. Então, lavar demais, né, esterilizar demais não é bom. Né? Tudo na vida, Daniel, é equilíbrio, né? Um meio termo das coisas, que é o mais difícil. Né? Porque a gente sempre... É como se a gente estivesse andando numa corda bamba, né? A gente está o tempo todo caindo para um lado ou para o outro, mas o importante é a gente voltar, né? E subir na corda. É muito comum a gente começar, ou é muito sujo ou é muito limpo, né? A gente tem que achar um equilíbrio, inclusive na dieta. A gente tem uma tendência, né? Principalmente nas redes sociais, a endemonizar muito alimentos. Não coma isso, não coma aquilo, Terrorismo não coma aquilo. Né? E isso tem levado as pessoas a muitos distúrbios alimentares.
né? A obesidade é grave, a obesidade é preocupante, mas o outro polo também. E a gente tem um aumento muito grande de meninas novas, principalmente, com anorexia, com bulimia, né? Por conta até das redes sociais, né? Primeiro os Comparação, filtros, aquela coisa das fotos posadas, que na hora que você encontra com a pessoa nem é aquilo que... Você fala assim, como assim? Agora com IA, então piorou, né? Porque é tudo muita maquiagem, muita modernidade, e aí as meninas se comparam o tempo todo com aquilo, que é uma coisa inatingível. Eu tenho uma irmã minha que é perita nisso. Ela olha a foto e fala, deixa eu ver aqui. Não, ela tá fazendo assim, ó. Você murcha aqui, vira assim, inclina aqui, não sei o quê. Engraçado como tem, né? Sim, a postura. Truque pra tudo, né? Truque pra tudo, né? Menos pra o mal-estar, né? Exatamente. Porque aí você fica fingindo que tá bem, Exatamente. aparentando que tá bem, mas por dentro você tá péssima, né? Exato. E aí, eu até, outro dia eu fiz uma postagem no Instagram, assim, por que eu não falo mais do glúten na rede social? Porque a gente sabe que o glúten está relacionado a um aumento da permeabilidade intestinal, né? A gente tem muitos estudos, principalmente do italiano Alessio Fasano, que foi quem descobriu uma substância que controla a permeabilidade intestinal. A zonulina, né? A zonulina. E a gente descobriu que o maior estimulador da dieta da zonulina é o glúten. E aí a gente virou uma febre, né? Tira o glúten, tira o glúten, tira o glúten, né? Não estou dizendo que não exista muita gente que precisa, porque hoje em dia a gente não tem só o espectro da doença celíaca. A gente tem uma coisa que chama sensibilidade não celíaca ao glúten, que é uma realidade, mas que precisa de diagnóstico. E as pessoas começam a tirar sem diagnóstico, porque viu o fulano que não consome, o outro fulano que não consome, e tá bonito, tá isso, e tá aquilo, acha que é porque tirou o glúten. E aí o que vai acontecer? Não vai e faz a pesquisa que deveria ser feita da doença de base, que pode ser até uma doença celíaca. Quando eu não faço essa pesquisa, e eu vou, depois que eu tirei o glúten, vou pesquisar, os anticorpos vêm negativos. Então a pessoa fica achando que não tem. E só que uma pessoa que é celíaca, por exemplo, ela tem que cuidar até da contaminação. Ela não pode ter, por exemplo, não pode entrar o glúten na casa dela, mesmo que ela não consoma. Olha, tem um vizinho meu, só vou lhe dizer o nível dele. Ele tem doença celíaca assim, no extremo. Uhum. Ele falou que... Aí tá bem, né? Assim, há uns 6 meses, controlado. Ele é aquele cara que leva tudo de casa, porque a dele é assim. O cara lavou o copo com a mesma esponja. Com a bucha. Exato. Que lavou o prato, que tinha um macarrão, uma coisa, enxaguou, pronto. Isso já lasca com ele, né? Exato. Ele já tem uma crise absurda. Ele ficou internado e o caso dele é bem grave por conta disso. Ele falou, Daniel, é assim, contaminação, traços, 1 ppm, uma partícula por milhão de glúten, já é o suficiente para, no meu caso, para me derrubar. Então, é bem Então, a pessoa preocupante. precisa fazer o diagnóstico da doença celíaca, porque não vai ser só comprar o pão sem glúten. Ele não pode frequentar restaurante que não seja glúten-free. E sabe quando ele diagnosticou isso? Com 40 e poucos anos. Exatamente. Ele falou que a mãe dele, desde que ele nasceu, ele só fez cocô normal, duro, uma vez. E que nesse dia a mãe dele chorou. Meu Deus. E ele falou, Daniel, eu nasci e cresci tendo diarreia, eu achava que era normal. Eu achava que isso fazia parte de mim, não, né? Enfim, e conviveu anos e anos. Óbvio, chegou uma hora que, por conta da idade, do estresse, do próprio envelhecimento, ele entrou numa crise e aí... Porque ele não tinha aquela característica do doente celíaco que era muito magro, perda de peso, sangue nas fezes. Isso, é o que a gente chama de infantilismo intestinal, nem cresce. Ele não teve isso, entendeu? Olha que doideira, né? Como se manifesta também diferente. Exatamente. Não é uma coisa só com todo mundo. Daniel, eu me formei há 26 anos atrás. Na época que eu me formei, a gente tinha uma ideia que doença celíaca era doença de criança. Se não fez diagnóstico quando criança, não tem. E eu já fiz diagnóstico de doença celíaca em paciente, médica inclusive, era paciente, com mais de 60 anos, que deixou de operar porque tinha diarreia no meio da cirurgia, tinha que sair.
Ou seja, ela teve uma limitação a vida inteira, que ela não sabia por quê, e não fez diagnóstico. E uma doença celíaca sem diagnóstico, que faz com que o paciente continue se contaminando com glúten a vida inteira, pode aumentar a chance de várias doenças. Ataxia pelo glúten, que é uma inflamação no cerebelo, então a pessoa começa a andar como se estivesse sempre bêbada, mesmo sem beber. Por exemplo, a gente tem uma dermatite, que chama dermatite herpetiforme, que é causada pelo glúten. A gente pode ter, inclusive, aumento de incidência de câncer de estômago e de outras localizações pela constante agressão do glúten. E essa pessoa muitas vezes não sabia que era celíaco. Então, tirar o glúten de uma pessoa sem a gente fazer a devida investigação é perigoso. Por quê? Se ela não está se expondo todo dia, mas não está cuidando da contaminação, ela acha que está tudo bem. Só que ela pode ter aumento de todas essas condições, porque ela continua se expondo sem saber. Teve um estudo na Argentina, a Argentina já tem uma consciência bem grande da doença celíaca. Já há alguns anos, muitos restaurantes têm um cardápio sem glúten, ou restaurante que é 100% sem glúten, não entra nada com glúten lá, muito mais que no Brasil. E eles fizeram um estudo, mas acho que foi em 2022, que eles dosaram proteínas do trigo, do glúten, na urina de pacientes celíacos que faziam dieta sem glúten. 80% tinha partícula de glúten. Isso para a pessoa que já faz a dieta. Você imagina a pessoa que, eu só tirei o glúten, né, porque eu fiquei sabendo que faz bem para a saúde, né? Uhum. Essa pessoa não vai cuidar da contaminação. E esta contaminação, se a pessoa for celíaca, faz muito mal. Então, o que eu falo? Quer tirar o glúten? Vai primeiro num profissional, pesquisa se não tem doença celíaca, descartou a doença celíaca que você quer tirar porque você se sente melhor sem, que aí pode ser a sensibilidade não celíaca ao trigo, que aí os anticorpos da doença celíaca vão dar negativos mesmo, aí depois disso você tira. E, então, por isso que eu parei de falar de glúten em rede social, porque eu percebia que as pessoas com medo, o tal do terrorismo nutricional, paravam de comer sem fazer a devida pesquisa. Então, hoje, o que eu acho? Que a gente tem que tentar expandir a dieta, ao invés de restringir. Mas quando eu estou falando em expandir, não só para as pessoas jovens, mas também para nós mulheres na menopausa, porque temos muitas mulheres na casa dos 50 anos que comem como criança, né? Só come tudo muito no paladar, né? Não olha para o alimento como fonte de nutrição, olha o alimento apenas como fonte de prazer, não que ele não deva ser fonte de prazer, mas se o alimento é a sua única fonte de prazer, tem alguma coisa errada na sua vida. Revisite outros conceitos, né? O alimento é prazer, mas ele também é nutrição. Então, você começar a olhar o alimento por aquilo que ele traz. O que além do prazer esse alimento está me trazendo? E aí, a partir desse momento, a gente expandir as nossas opções. Isso quer dizer o quê? Nós vivemos num país que produz alimento o ano inteiro. Então, quantos vegetais você consome por semana? Diferentes. Quantas pessoas só comem alface, tomate, cebola e batatinha? É o que eu mais tenho no consultório. Né? Tem tantas folhas que a gente tem, né? Coisas que, por exemplo, erva doce, né? A planta, né? É ótimo para o estômago, hein? E é excelente para o o chá, estômago. Tá com gases, é um chá que bateu, bum, né? Exatamente. Erva gengibre doce, também é muito gengibre, bom, espinheira santa, uma planta que é bem característica do Brasil, chama guaçatonga, é bem brasileira, é muito bom para o sistema digestivo. Erva doce vegetal, eu adoro, mas eu acho que eu comecei a consumir quando eu tinha 40 anos. Quando eu comecei a pensar no alimento como fonte de nutrição. Então eu ia na feira e ficava procurando alguma coisa que eu nunca experimentei, com aquela idade. Falava, deixa eu ver o que tem aqui. Olha, essa planta aqui eu não conheço. O que é isso aqui? Isso aqui é almeirão, vamos dizer, né? Ou a erva doce. Bem, como é que faz isso? Pergunta pro próprio feirante, né? Ele vai falar, isso aqui se faz refogado, isso aqui é na salada, isso aqui é no chá. Ela tem as punks, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais que hoje em dia, que era a planta que as vovozinhas aí de hoje em dia sabiam, né? Que vai andando, são aquelas espontâneas que nascem às vezes em um terreno baldio, que
tem Que a em sua gente nem casa. sabe que é comestível. Pata de vaca, língua de vaca, desculpe. Várias outras, tem flores que são comestíveis. Ora pronobis. Ora pronobis é uma que está em alta, É. né? Enfim, é muito legal você falar isso porque é uma luta. A gente fica aqui falando, né? Põe mais cor no prato, coma mais isso. E às vezes não precisa ser o brócolis que é mais caro, não precisa ser, né, o aspargos que é caríssimo. Podem ser essas outras ervas e plantas que você vai encontrar na feira. Exatamente. Né? Sabe por exemplo, falando nisso para a mulher na menopausa, a gente teve um estudo que mostrou que o consumo da ameixa, a fruta, não aquela ameixa seca, a fruta, uma ameixa por dia na mulher da menopausa melhorava o perfil inflamatório dela, que é comum na mulher na menopausa com a queda do estrogênio. Por quê? A ameixa é rica em fibra solúvel, que é muito importante para a microbiota. Então, lembra que a gente falou que a microbiota muda na menopausa? Inclusive, ela vai para uma característica mais masculina. Como eu faço para manter a minha microbiota mais saudável na menopausa? E ter menos inflamação e menos doenças que estão relativas com a menopausa, como as doenças autoimunes, as doenças mentais e tal. Aumentando o consumo de fibra na menopausa. Então, esse evento que eu estava na França, a gente conversou bastante sobre isso. As pessoas procuram um probiótico mais chique no mercado, mais moderno, mas probiótico nenhum faz o que o pré-biótico da dieta faz pela microbiota. E o que é o pré-biótico da dieta? Fibras, como tem na ameixa, né? Como tem no brócolis, como tem na couve de Bruxelas, né? Qualquer uma dessa do dia a dia que você tenha. Principalmente se for cozido, é melhor. Isso foi uma coisa que foi falado lá. Legal. Melhor que a salada. Cozido no vapor, principalmente. Né? E, por exemplo, repolho, se ele for bem picadinho, melhor. E colocar uma fonte, por exemplo, de vinagre. Tá? Uma fonte ácida naquela... Vinagre de maçã, né? Vinagre de maçã, você aumenta a densidade nutricional e a exposição de substâncias que são muito importantes também para os micro-organismos, que são os polifenóis. Os polifenóis são normalmente aquilo que dá cor ao alimento. Então, o Daniel falou agora há pouco, aumente o colorido do seu prato. O arco-íris no prato, fala para as crianças assim, né? Exatamente. O colorido do prato mostra que ele é rico em polifenol. E você sabia, Daniel, que o polifenol a gente quase não absorve? A biodisponibilidade dele é muito baixa, como o resveratrol da uva, né? A quercetina da maçã e da cebola. As antocianinas das frutas vermelhas, né? Açaí, né? Exato, do açaí, que é maravilhoso. Aquela coloração arroxeada é um polifenol. E como é que ele faz tão bem pra gente? Porque o polifenol, ele é alimento para os micro-organismos intestinais. E isso muda esse perfil de micro-organismos, levando a micro-organismos mais saudáveis, menos inflamatórios e que vão causar menos problema para você com o andar aí da sua vida. Então, qual seria então uma dieta, vamos dizer, para uma mulher na menopausa, pensando em microbiota, dieta com características mediterrâneas, que é uma dieta basicamente plant-based, que a gente chama hoje, né? Baseada em plantas. Veja bem, não é uma dieta... Mas tem um peixe também, né? Eles consomem muito peixe. Exato. Não é uma dieta vegetariana ou vegana. É uma dieta... proporcionalmente mais vegetais. Planta do que... Exatamente. Então, e variedade. Variedade de vegetais. Então, para uma mulher, você que está na menopausa e que quer não engordar muito, porque é um outro problema, né? A gente ganha muito peso na menopausa. Você também quer ter um micro-organismo, um intestino funcionando melhor. O consumo dessas plantas com variedade de cor, com variedade, principalmente coisas que você nunca experimentou na vida, começa a experimentar, aumenta esse repertório alimentar, está relacionado a maior saúde, menor incidência de câncer, menor incidência de acidente vascular cerebral, de infarto. Então, esta dieta de características mediterrâneas é uma dieta em que você consome alimentos da época. Então, frescos, né? Aquele da feira. Da época que é o que tem mais concentração de nutriente, né? Mais barato. Mais sabor também. Exato. Mais barato. Não precisa ser o cogumelo da Tasmânia, não sei o quê. Muita gente fica procurando o alimento sagrado, né? Não, é que vem de tão longe que já perdeu tanto nutriente. Oxidou. No avião, no carro, no
caminhão, né? Exato. Com oxigênio, com a luz e tal. Muito legal você falar. Eu lembrei aqui de uma coisa que eu vou até lhe enviar. A Ivete, a gente lançou uma linha de caldos, né? De bone broth, de caldo de ossos. Ai, que maravilha. E aí, quando eu estava estudando para fazer isso, desenvolver esses caldos, que eu aprendi lá com o pessoal lá nos Estados Unidos, a gente usa o vinagre de maçã para poder aumentar a extração do nutriente do osso. Do osso. Eu vi vários artigos falando sobre isso. Ele tira os minerais ali, o magnésio, o potássio, o cálcio. E, gente, o caldo de ossos... Eu vou lhe mandar, tá top, viu? Tá, não é porque eu tô fazendo, não. Maravilhoso. Eu acredito. 22 gramas de proteína. Olha só. Em 500 ml. Dessas 22 gramas de proteína, 13 são de colágeno. Eu não consegui fazer essa avaliação, mas tem um pouco de glucosamina, condroitina, porque é canela de boi, o de carne é canela de boi, são as articulações, o de galinha é o que mais tem colágeno, né, que é o pé da galinha, a parte ali do peito, das articulações, né, e tá bem legal. Maravilhoso para intestino. Zero de conservante. Maravilhoso. Que foi assim a condição que eu botei para fazer, né, quando eu me juntei com o meu sócio, eu falei, se não for... Eu só tinha visto 2 marcas nos Estados Unidos que eram sem conservante. Aí a gente conseguiu, a Tetra Pak nos proporcionou lá uma embalagem invocada lá, que legal, importada de fora, e aí a gente começou agora a vender nos mercados. Que legal. Eu vou lhe mandar para vocês experimentar. Eu quero. Mesmo porque sou na menopausa também, né? E o consumo do colágeno... Doce, não tem muito carboidrato, 3 gramas de carboidrato. Ou seja, muito menos do que tem de proteína, né? Então assim, é uma forma de você até suplementar ou complementar a proteína e de uma forma bem tranquila, que você pode botar na comida ou você pode esquentar e tomar como quem toma um caldinho quente ou um chá antes da refeição ou depois ou durante. É bem gostoso, sabe? Sim. Tem muitos vegetais também, tem tomilho, é bem delícia. aromatizado, sabe? Sim. Então, super rico, né? A gente sabe que o caldo de ossos está relacionado com a presença de glicina e prolina, que são aminoácidos muito importantes para a permeabilidade intestinal saudável. Então, isso já é uma tendência nos Estados Unidos, já tem tempo. Explodiu lá. O consumo do caldo de ossos. E aqui no Brasil a gente não... Começou agora. A gente está começando a falar agora, mas assim, super saudável. Eu sei que deve ter gente aí torcendo o nariz, é gostoso, né? Embora ache que, credo. E é uma coisa bem tradicional, eu estudei muito sobre isso, a história. O caldo de ossos, no século passado, eu vi umas literaturas bem antigas, assim, que dizia, no México tem um ditado que o caldo de ossos ressuscita até os mortos. Que ele era dado para os caras quando voltavam da guerra, para pessoas doentes, porque é muito concentrado. Muito concentrado. E sempre foi todas as comunidades ancestrais usavam o animal com tudo. Exato. Não comia só a picanha. Não. Comia o fígado, comia o rim, fazia os ossos, né? Sabia aproveitar o tutano. Né? Aproveitar tudo então, o que pode ser oferecido. Tem um instituto que só estuda sobre esses padrões tradicionais, que é o Instituto Weston Price. Eu entrei em contato com eles e eu vou lhe mandar uns artigos depois. Eu quero. É bem bacana como a gente comia bem hoje em dia, né? Pois é. Infelizmente, né, a disponibilidade de alimentos processados, industrializados, a gente teve até, agora recentemente, um artigo mostrando que o consumo de essas substâncias emulsificantes ou agentes de corpo, que a gente chama como a maltodestrina, aumenta a disbiose intestinal, né? E também a permeabilidade. Então, vai levando a cada vez mais equilíbrio. Claro que, como a gente falou aqui, não é um terrorismo. Você está, eventualmente, num lugar, né? Você está viajando, você consumiu alguma coisa com exceção, Exato, pode ser a regra, né? Uma coisa diária. A gente tem uma regra, vamos dizer assim, do 80-20. 80% do tempo, esse 80-20 serve para muita coisa, né? 80% do tempo você fazendo correto, você vai ter, correto que eu quero dizer, pensando no nutriente, pensando na diversidade, né, no consumo consciente, na quantidade e tudo mais, 20% para você tomar uma bebida, um vinho, você consumir um bolo de aniversário, doce. Né? Exato, desde que você não tenha uma doença que te impeça de fazer isso,
é equilíbrio, né? E o 80-20 também pode ser aplicado, os próprios japoneses falam sobre isso, que é o hara hashibu, que é você encher o teu estômago até 80%. Sair da mesa assim, poderia ter comido mais um pouco, né? Exatamente. E a gente não ter para comido um nisso, pouco né? mais. Né? Se a gente comer devagar, Daniel, a gente consegue perceber. Aonde que a gente chegou num ponto que até ali foi tudo bem. A partir dali já é desconfortável, né? Você já não sai com conforto, já sai com se você não faz a de refeição, né? com a conforto, respiração já não fica tão legal. Exato, claro. O sentar. Por causa do diafragma e tal, você tem que abrir o botão da calça. Presta atenção que você passou do ponto. E você também passou da capacidade que você tem de digerir. Porque o estômago, ele não tem dentes, né? Mas ele tem um movimento que a gente chama de churning em inglês, que ele ajuda a fazer essa mistura entre o alimento e as enzimas que ele produz. Se eu distendo demais esse estômago, ele não consegue fazer isso. Então, a chance de que esse alimento sobre sem digestão e você acabe alimentando a microbiota ou perdendo os nutrientes que eram para ser para você é muito grande. Então, gente, comer menos. Pode comer mais vezes até, né? Mas comendo menos cada vez. E quando a gente vai envelhecendo, isso é melhor. Comer refeições menores e mais vezes. Uma coisa que eu vi na França, você quase não vê obesidade. Agora, as porções são pequenas. Você vai num restaurante lá, você tem primeira refeição, segunda refeição e sobremesa. Mas é tudo pouquinho. E é assim, obra de arte, né? Alimenta o olho também. Eu estava entrevistando aqui uma nutricionista que é bem experiente, bem top, que ela estuda a parte comportamental. E aí ela estava falando, Daniel, já se tem estudos que mostram, na parte de neurociência mesmo, que o prazer que, na área do cérebro, né? E o prazer que a gente sente quando a gente come um alimento não está ligado somente à composição de açúcar, de gordura, aos cheiros e às memórias afetivas, mas em como você apresenta aquilo. Então, uma mesa bem posta, num pratinho, um corte, o alimento bem servido, como a comida japonesa é, né? Sim. Aquilo ali já aumenta muito o volume de satisfação de você falar assim, poxa, né? É diferente de uma coisa vir jogada, uma coisa vir, né? Sim. Bagunçada. Dopamina, então né? Traz dopamina. Então ela falou que da importância da gente se conectar e estar disponível naquele momento e saborear. A beleza do prato, né? Comer. Não precisa colocar lá o caviar ou o foie gras, né? Às vezes aquele ovo mesmo que você come de manhã, fazer ele numa apresentação mais bonitinha, colocar uma ervinha por cima, sim. Separar aquilo tudo no prato, né? Inclusive introduzir alimentos que normalmente a gente não come no café da manhã. Né? Aqui no Brasil a gente tem um apego muito grande, né? ao pão, queijo, presunto, margarina, que você comentou, um suco de laranja, né? Mas aumentar o seu repertório alimentar. Então hoje eu estou muito mais preocupada com a alimentação que se expande do que a alimentação que eu restrinjo. Porque se eu tiver um repertório alimentar grande, eu acabo consumindo pouco de cada coisa. Nunca vou abusar, por exemplo, no trigo, né? Porque tem gente que é trigo no café da manhã, trigo no lanche, trigo no almoço, trigo no lanche da tarde e trigo no jantar, né? Que monotonia alimentar. Se eu tiver bastante variedade, eu nunca vou consumir muito disso, porque não vai caber, né? Verdade. Não cabe nem no prato. Então isso é muito importante e isso abre também a nossa mente para a gente fazer menos terrorismo. Eu queria falar com você, Denise, um pouco sobre suplementação, né? Assim, nessa fase da menopausa, quais são os suplementos que você... Óbvio que suplementação sempre é individualizado, né? Uhum. Eu sempre falo isso aqui. Mas quais são os nutrientes que você... Ou até, se quiser falar de algum fitoterápico, probiótico, simbiótico, o que você acha interessante para a maioria das pessoas, né, que estão aqui? Sim. Tem alguns, né, que a gente vê que a maioria das pessoas precisa. O complexo B, né, então as vitaminas do complexo B, principalmente B12, B9 e B6, a gente vê uma deficiência muito grande e há uma demanda maior nessa fase por eles. Magnésio,
Nossa, magnésio. É difícil a gente ter uma pessoa... Magnésio é um mineral bem curioso, né? Porque ele está envolvido são mais de 300 reações metabólicas, né? Eu acho que eu li sobre isso uma vez no livro. Sim. Ele tanto relaxa, quanto ele participa de produção de energia do corpo. Na mitocôndria, tudo mais. Então, magnésio é muito importante. E a gente tem várias formas de magnésio no mercado, né? E consumir alimentos ricos em magnésio também, né? Mas a gente sabe... De preferência não o cloreto, porque o cloreto ele absorve muito pouco, né? Dá muita diarreia, o cloreto de magnésio, né? Então não é bom, ele irrita a mucosa do intestino também. Melhor os quelados, então. Os né? quelados, exatamente. Então, esses dois com certeza, né? O aumento da fibra na dieta, o quanto você conseguir aumentar, ou os suplementos de fibra. A gente tem bons suplementos sem adição de corantes, aromatizantes. Quer ver um que eu gosto muito? Psyllium. É isso que eu ia perguntar. Maravilhoso. Eu vejo muita gente falando, muito estudo também. Muito estudo. Diminui o colesterol, aumenta a motilidade intestinal, trata constipação, mas também trata diarreia. É interessante que o psyllium ele se adapta. Vai ter que ter água também, né? Tem que ter água, exatamente. Senão ele não faz nada. Mas porque ele forma um gel, né? O psyllium é muito bom para a saúde e fácil, né, da gente obter, de comprar em qualquer local. Deixa eu só perguntar uma coisa, que você falou do psyllium, eu lembrei de outra coisa. O que você acha do xilitol, desses adoçantes, eritritol, né? Eu vejo muita controvérsia em relação ao intestino e eu acho que está cada vez mais ruim do que fazendo bem, né? Porque a gente acaba tendo uma overnutrition da microbiota. Né? A maioria dos adoçantes, eles são adoçantes porque eles adoçam, eles trazem um sabor doce, mas não são absorvidos. Então, se ele não é absorvido, ele fica na luz intestinal, ou sendo usado pela microbiota como fonte alimentar. Então, também são indutores de disbiose, né? Então, a gente tem muitos gases quando eu comecei a usar na época, assim, porque tem uma época que foi super, Aí né? eu falei, não, isso não dará certo, não. Porque ele não é cariogênico, né? Tem vantagens e desvantagens, mas pesa muito do intestino, né? E sabe, Daniel, a gente tem que aprender a saborear mais o alimento naturalmente, né? Os alimentos, eles têm características naturais, por exemplo, o café. O café que é menos torrado, o café gourmet, né? O café que você passa, ele é mais diluído, ele é mais claro, ele é mais avermelhado, mas ele é doce, mesmo sem você adoçar. Né? Então, você tem que acostumar, né? A aprender a sentir o sabor da própria comida. Né? E paladar, quando você aprende e prova algo mais complexo, melhor, é difícil você retroceder, né? Exatamente. E às vezes eu comecei a tomar café assim, desses mais prêmios e gourmet, com um amigo meu que planta lá na Chapada Diamantina. O café dele é premiado e tal. E aí ele falou, Daniel, primeiro ele me trouxe um café bom, torrado, depois ele me trouxe o grão e eu comprei uma máquina. Me lasquei. Porque você fica viciado, você fica dependente daquele café. E aí, de vez em quando eu estou em algum lugar, eu tomo um cafezinho, aquele cafezinho preto. Aquele que vem... Tingindo. que vem galho, folha, pedra, pelo de Exato. rato. É horrível, né? Eu não consigo Nunca tomar. mais consegue tomar. Eu boto na boca assim, aí... Aí você vê É por isso que a pessoa entope de açúcar, né? Exatamente. Senão não toma. Senão não consegue tomar, porque é muito forte. E, na verdade, tá sentindo gosto de queimado, né? Porque eles põem tudo para queimar junto ali, para você não perceber, né? E já vende até moído, né? Então, assim, aprender a sentir mais o sabor do alimento e usar menos adoçante. Né? Isso é importante também para a microbiota. Mas aí volta, desculpa que eu interrompi. Em Você termos falando dos suplementos, você falou né? do psyllium, você parou em psyllium. Então a gente falou complexo B, a gente falou magnésio, psyllium. E ômega 3, o que você acha? Ômega 3 para microbiota é muito bom também, ômega 3. Glutamina, creatina. Hoje em dia a gente tem inclusive estudo mostrando que aquela permeabilidade que eu falei que fica exacerbada, ela pode ser restaurada ou melhorada com creatina e glutamina. Então são suplementos que você acha também com facilidade. Em termos de fitoterápico, tem um que eu vejo pouca gente falando dele, mas que para mim, em termos de microbiota, é o meu preferido, que é a canela verdadeira, né? Que a gente chama de canela do Ceilão. A canela do Ceilão, ela tem uma atividade antidisbiótica, então ela controla a população microbiana sem ser agressiva. Ela tem uma atividade pré-biótica também, ela ajuda a controlar a glicemia, colesterol. Então, assim, se eu pudesse escolher um, seria a canela verdadeira. A canela é incrível. Eu estava
eu estava fazendo um curso de bonsai. E eu tô amarradão, né? Desde a pandemia, encarnei em planta aí. E a canela é uma das coisas que se usa para poder você, quando você poda, você fere a planta, né? Para não entrar ali nenhum fungo. Olha. Eles pegam a canela com um pincelzinho e pincela. E por quê? Aí Porque fica- ela tem essa atividade. ela bloqueia, ela cicatriza ali. É maravilhosa a E canela. aí eu dei risada porque tem tudo a ver com o que, com o que a gente estuda, né? A canela também tem uma participação ali no metabolismo da glicose, né? Exatamente. Ela tem uma... Ajuda a tratar, né, resistência insulínica. Então, se eu pudesse escolher, Denise, vai para uma ilha Também não é para se deserta. entupir de canela, não, porque canela demais, inclusive, eu entrevistei um hepatologista, ele falou que canela demais pode Também. lesar o Principalmente fígado. a canela que não é a canela do Ceilão, que é a canela acácia. Ela tem uma substância que se chama cumarina, É que é isso mesmo. tóxica. Ele falou. Então, quando você for comprar, tem que olhar a canela do Ceilão, a canela verdadeira, que a gente chama o Cinnamomum verum. É um pouquinho mais cara só. É um pouquinho mais cara, a gente já tem no Brasil. Ela é bem aromática também, né? Tem um cheiro muito Lá gostoso. em casa não falta. Aqui lá em casa, Eu também banana em casa da não terra com falta. canela, Nossa Senhora, que delícia! abacaxi depois do churrasco com canela. Olha só, né? A A gente faz inteligência. E isso. sabe que o abacaxi... Eu grelho ele. O abacaxi é rico em bromelina, que é uma enzima digestiva. Eu postei, acho que semana passada, falando sobre isso. Para você começar a refeição com um pedaço de abacaxi, que vai ajudar você a digerir melhor. Né? O Muito abacaxi, o mamão, o kiwi. Mamãe é papaina, né? É. Inclusive, se você botar na carne e deixar esquecer, a carne vira papa. Digerem, né? Vira papa. É. Que incrível isso. Demais, né? E o kiwi, que tem uma outra enzima que chama quitinidina, também é muito bom. Não sabia não. O do kiwi, próprio não sabia, vinagre, né? Então ajuda também na digestão. Então, assim, E a tal da amora, que o pessoal fala tanto. Pra Minha nós, mulher, na minha mulher menopausa. comprou um pé de amora grande. eu adoro chá de folha de amora. Ajuda Mas muito, eu lembro que eu sim, li ali e vi algo sobre isso. nos calorões, para controlar os fogachos. Então, é uma outra opção aí, né? Claro que, dependendo na evolução, quando você realmente entrar de uma vez na menopausa, que a menopausa é quando você ficou 1 ano sem menstruar, ele vai controlar, porque também tem mulheres que têm mais fogacho e tem menos, né? Mulheres que têm menos. Eu tinha muito. Ajudava a controlar, mas eu continuava tendo, né? Tem mulheres que quase não têm fogacho. Então, nesses casos, o chá da folha de amora é maravilhoso. E faz bem. E os Estrogênios, né? Os Sim. esteróis da soja, o tofu, né? Que é uma coisa Que é o glicinimax, né, que é retirado da soja. Não é a soja em si, né, é uma substância da soja. Vale super a pena. A gente tem fitoterápicos que são vendidos na farmácia, inclusive sem receita médica, né, e também ajudam muito no controle destes calores, no ressecamento vaginal, especialmente quando a mulher não pode fazer, por algum tipo de contraindicação, a reposição hormonal. Então, ela vai se lançar desse tipo, né, de controle. Óleos essenciais. Legal que você está Né? usando também, né? Sim, gerânio, por exemplo, ajuda muito nesse controle, ylang-ylang, na melhora da libido. Então, tem muita coisa natural que pode ser usada quando a mulher não tem condições de fazer uma reposição. E existem mulheres, né? Ou porque não querem ou porque não podem, né? Hoje em dia, a gente tem muito menos restrição, né, a reposição hormonal, mas ainda assim existem mulheres que não podem. Então, para essas, sempre tem, né, coisas naturais que você pode fazer e que vai melhorar muito a qualidade de vida. Legal. Minha amiga, já temos 1h30 ali, passou voando. A gente nem sente, né? Você falou, pode ir falando, você já viu, né? Não, mas, pô, você Eu não tem paro. você tem um repertório incrível, né? Não é à toa que você está aqui. Eu gosto muito da sua abordagem, porque você vai, né, no 360. E como você tem um conhecimento encarnado, tá aí, né? Você vive que você é muito coerente com o que... E depois que eu lhe conheci, eu percebi isso mais ainda. O que você fala, o que você pratica, né? Como você leva a sua vida. Exatamente. Eu acho que fica mais fácil de a gente absorver, né? E você, esse brilho no olho que você tem também de ensinar, de falar, de cuidar. Eu acho muito, muito massa o seu trabalho. Obrigada, né? E quando eu obrigada. pensei no time para entrevistar, você foi logo uma das primeiras que me veio na cabeça, Obrigada. porque você ajuda muita gente, né? A gente não tem a noção, né, que está falando Exato. aqui, será quem está vendo aí e tal. Então já convido você que está acompanhando aí a seguir a Denise nas redes sociais. Quais são? Você tem todos
as redes? Ou só tem no Instagram? Como é que é? Eu tenho o Você tem Instagram, YouTube? né? Comecei com o YouTube não faz muito tempo. No YouTube é Instituto Denise de Carvalho. Legal. Então, podem seguir lá, tem bastante vídeo também, né? Tem vídeos curtos. E aquele problema do Instagram, você já resolveu aquilo ali? Resolvi. Qual é o seu arroba hoje? É arroba? É @doutora_DRA.Denise de Carvalho, D.E. Carvalho. Tem o de Carvalho. É, Né? esse. É underline de underline ou underline? É eu vou botar na tela. D.E. Carvalho. Tá, eu vou colocar na tela aqui. É isso, queria lhe agradecer. Eu que por agradeço você a oportunidade. ter dado essa aula aqui. Obrigada. Né, ter trazido tantas novidades aí. Você também se atualiza muito. Eu vejo que você está sempre lá na frente, lá na ponta, né? Tentando trazer o que é de mais atual e com certeza ajudou muita gente aí. Eu quero que vocês comentem, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam. Se tiverem dúvidas depois, vamos lá perguntar para ela. Vai ser um prazer. E queria também que vocês compartilhassem. Ó, esse papo aqui, ele pode ajudar tanta gente, tantas mulheres, né? De preferência que quem ainda não entrou na menopausa já deu uma Com certeza, já comece a olhar, né, isso antes. Para poder você se perceber e não... Exatamente. Porque o que eu percebo é que muitas pessoas acabam, às vezes, tendo muitos prejuízos, até em relacionamento no trabalho, né, em casa. Tem gente que se separa por conta disso. E, né, vamos entendimento, né? Vamos conhecer um pouco mais, estudar, dar uma lida, né? Procurar também se consultar. Se alguém quiser também se consultar com você, é por onde? Lá no Instagram a gente tem o contato. Tem tudo lá. Tem. Você tem uma equipe, né? Sua irmã também. Também, enfim. minha irmã que me ajuda. Massa. Então é isso. Queria dar só um último recadozinho aqui para essa câmera, para as mulheres que estão aí desesperadas na menopausa, ou as que estão já começando a sentir alguma coisa, que estão tipo assim, meu Deus, é isso mesmo? Acabou minha vida? Não acabou a sua vida. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, na verdade, começou a melhor fase da sua vida. Que agora a gente pode viver mais 40 anos. Né? E tirar esse estigma de que menopausa está relacionado à decrepitude, né? Porque eu acho que a maioria da visão que a gente ainda tem é que agora acabou, né? Acabou minha vida sexual, porque agora eu não reproduzo mais, né? Ou acabou a minha vida no trabalho. Não, pelo contrário. Ela pode ser uma fase muito melhor na sua vida se os caminhos certos forem tomados, principalmente com prevenção. Então, cuidar antes, né? Agora com conhecimento, né? E se ame, se cuide, porque isso também é uma forma de amor para aqueles que você gosta. Maravilha. Ouviram aí o recado, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu amei aqui. A gente se vê aí até a próxima segunda-feira, ou até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, um beijo. Tchau, tchau.